Algo que você disse, Jorge, me chamou muita atenção agora. Os empresários, né, as diretorias, estão investindo também, me corrija se eu estiver errado, na parte emocional, de Sim. gestão emocional desses líderes. Cara, que sensacional. Eu achei que o cara meio que procurava por conta, ou tinha uma vergonha, mas de repente passa a ser quase que uma política do alto Sim, escalão ali da empresa, sim, Jorge. sim, sim. É uma mão de obra muito difícil de captar, né? Uhum. Então, quando a gente trabalha com grandes companhias, a função de CMO, CFO, CTO, né, são pessoas muito técnicas. E muitas vezes, pelo alto nível de demanda, a parte emocional acaba corrompendo, né? Então se perde uma mão de obra de muito valor e que para repor depois é muito caro. É Eu muito caro, é imagino. muito caro. Então hoje é muito comum e tem acontecido de forma muito natural, né? Os meus clientes, grandes empresários, né, vendo o efeito direto na vida deles, que impacta na empresa, querem levar isso para dentro das empresas. Então tem sido muito bacana essa transição. É porque é sistêmico. Ou seja, se o cara não está bem na vida pessoal dele, Sim, por várias questões que você vai investigar ali, ele não vai render bem também no profissional. As pessoas pensam que a gente tem a capacidade de apertar um botão e virar uma chave. sim. Não é bem assim, cara. É difícil fazer isso. E aí, se o sujeito não tá bem em uma dessas áreas, é, é como se fosse um castelo de cartas, né? A coisa É, começa a desmoronar, né, Jorge? e é interessante porque durante muito tempo, justamente por esse nível de pressão, pessoas com níveis de psicopatia, né, mas uma psicopatia funcional, Uhum. acabavam se destacando mais, né? Depois Porque, quero te perguntar algo sobre isso. sim, porque como elas têm pouquíssimo envolvimento emocional, né, e são muito focadas no próprio objetivo, elas atropelam e passam por cima de tudo. Só que no final elas mesmas se sabotam e sabotam a empresa. Porque chega um determinado ponto que isso fica uma coisa tão grandiosa que até a companhia é afetada, né? Então hoje a gente tem aberto o caminho para profissionais que são muito bons e que são pessoas comuns de evoluírem a maturidade emocional, né? Trabalhando o autoconhecimento, para saberem como suportar o ambiente específico delas, né? Para não cair naquelas simplificações de burnout, Uhum. né, crise de ansiedade, um trabalho tóxico, né, isso ficou muito popularizado, os RHs fomentaram muito isso, só que foi um tiro no pé, É mesmo, cara? porque eu dou um álibi para a pessoa se vitimizar, né, diante daquilo que ela escolheu para a vida, Faz sentido. né? Então eu tive um caso recente agora, de um rapaz, 31 anos, Novo, hein? 31 anos, ele é analista sênior do Hum. Mubadala Company, que é a Mubadala, que é um dos maiores fundos de investimento do mundo, Caramba. pau a pau com o BlackRock, Uhum. né? Então aqui no Brasil eles operam Burger King, Starbucks, Bluefit, Subway e várias outras companhias. E ele chegou para mim no final do ano passado, cara, não vou aguentar. Tô beirando o burnout, trabalhando 16 horas por dia, Nossa. e tá muito difícil, não vou aguentar, tá tóxico. Mas no final, às 16 horas por dia, era porque o nível de trabalho era maior e ele não estava tendo o mesmo nível de assertividade que antes. E para tentar compensar isso, ele queria trabalhar mais e mais. Porque geralmente esse tipo de profissional se cobra muito, Sem né? dúvida. Então ele mesmo, não sabendo gerenciar, né, as demandas, né, e sendo claro, né, com os seus líderes de que havia uma sobrecarga, ele entrou no modo workaholic e abraçou a tese do burnout. Na primeira sessão, ele falou para mim, eu falei assim, cara, então, o que você perde saindo de lá? Ele falou assim, primeiro, como profissão, é a coisa que eu mais amo fazer. O trabalho é incrível. É tudo que eu sonhei na vida, eu faço lá. Eu falei, opa, Não é só grana não. necessariamente, então. Só que aí depois veio a parte da grana. É. Ele falou assim, ó, se eu fico até abril, eu ganho um bônus de 13 salários. Não é um 13º, é 13 salários a Deve mais. ser muita coisa, porque É o salário muita dele deve coisa. ser alto. E aí ele falou isso, falou, ó, e se eu fico até o final do ano, eu consigo aposentar Nossa. nesse nível, né? Eu nem Caramba, cara. quis
perguntar o valor para não ficar, né? Aham. E eu não ficar ali desanimado com a vida, né? Né? Falei, meu irmão, e você achou que ia ganhar isso sem ter que pagar o preço? É. Então, meu irmão, não tem burnout, não tô dizendo que não exista, Tá. né? Uhum. Na verdade, o que eu falei para ele é que o burnout é quando eu coloco toda a carga emocional em cima de algo que é a minha realidade. E eu começo a criar um sofrimento em relação àquilo. Então, batemos o martelo, não vamos sair, não vamos sair. Porque agora muda o jogo. O jogo agora não é mais, o ambiente é tóxico, não, o ambiente agora é, vamos resolver. E aí, cara, assim, é engraçado isso, porque a gente tinha alinhado que ele ia conversar com o gestor dele, né? Porque ele estava gerenciando o grupo BK, que é Burger King, Starbucks e Subway, mais a Bluefit. Apenas. Apenas. E aí a gente Aham. falou, cara, você precisa chegar e estipular para os caras que não dá para tocar os dois projetos, Aham. que você está insatisfeito com você. A gente tem que chegar e se posicionar. Porque senão você vai sair, pô. Ele falou, então tá bom. Aí ele voltou, o diretor dele chamou ele e falou, cara, nós vimos que você tá apertado, né? E nós vamos tirar de você a Bluefit, você vai ficar só no grupo BK. Então ele nem precisou se posicionar, porque Ele teria dificuldade de se posicionar ou não? Geralmente esses caras eles Tinha, são um pouco mais. Ah, ele teria, tinha. Tá. teria, porque a cultura é assim, cara, não arrega. Fica quem aguenta mais. Olha que interessante. Eu trabalho muito com essa questão do cara bonzinho, né? Você Sim, sabe, sim, a sim. gente já falou sobre isso, né? E não é necessariamente porque é bonzinho, é necessariamente porque fala, não, eu sou ninja, Eu tenho que aguentar, eu ué. tenho que aguentar. Eu tenho que aguentar, porque se eu não aguentar, tem 200 aqui atrás É. querendo. Nossa, é muita pressão, cara. Loucura. E hoje ele tá melhor. Mandou mensagem, ó, tô no Rio aqui, cara, essa semana não vai dar pra gente fazer e tal. Cara, mas tô bem demais, já Ah, que mudou, legal. já mudou a vibe. Isso, em uma sessão, a gente já fez o alinhamento, cortamos a história do burnout, e a partir dali foi ajuste, posicionamento, e agora a gente vai para o próximo nível, que é como se posicionar como um gestor sênior. Porque ele é muito garoto, né? Então, um cara assim, muito bonzinho, né? Tá. Aquela coisa toda. E o papel dele é um papel difícil, porque ele tem que fazer análise com base em números, criar estratégia e depois colocar os diretores dessas companhias para comprarem a ideia dele. Porque ele não é funcionário da empresa, ele é funcionário do fundo. Uhum. Então, ele tem que pegar o CFO e falar para o cara mandar para ele relatório toda semana. Então, e aí, menino 31 lidando com um cara de 50, 60, 55. Então agora a gente saímos do problema, agora vamos melhorar o próximo passo, que é como melhorar a comunicação, se impor de uma forma responsável, né, de uma forma elegante, mas que ao mesmo tempo demonstre para quem está em cima dele, os diretores dele, que ele tem competência para ir para o próximo nível. Nossa, você tá me trazendo tanta coisa, porque eu percebo que às vezes os caras que não estão neste nível, eles têm problemas que são similares de comunicação, de fazer um alinhamento entre ser firme, mas sem ser grosseiro. Às vezes no relacionamento com a namorada, com a noiva, por exemplo. E aí ele fica meio que descalibrado, sem saber como... Sim. E isso também encontra, guardadas as devidas proporções e cenários, nesse outro tipo de ambiente, né, cara? Olha Sim. que interessante.